Hoje vamos falar sobre padrão de entrada trifásico de 63 amperes. Para que ele serve, em que situações que eu utilizo ele, que equipamentos que eu utilizo para montar ele e também falar sobre algumas dicas gerais sobre montagem, sobre localização e sobre alguns pontos específicos que a Copel ela vai analisar na hora de ver o seu padrão. Olá a todos, bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondowski, sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 11 anos com projetos e obras elétricas. E eu já fiz algumas centenas de padrões. A nossa empresa ela é especialista em projetos e execuções elétricas e eu vou passar um pouquinho para vocês sobre isso, mais especificamente hoje, sobre o padrão de entrada trifásico de 63 amperes. A primeira coisa que vocês têm que saber é que esse padrão ele precisa seguir a NTC 901100. É a NTC que rege os padrões de entrada secundários até 200 amperes. Então, é essa norma que eu vou acompanhar com vocês alguns pontos específicos para esse padrão que ela deve ser seguida. Como eu disse, esse padrão que eu vou conversar com vocês hoje nessa aula é o padrão trifásico de 63 amperes com a entrada aérea e a saída subterrânea. A primeira coisa, em que situações que eu utilizo esse padrão? Primeira coisa, o ideal seria ter um projeto, aí sim você como projetista definiria, de acordo com os cálculos ali, o que você precisa, mas eu vou passar para vocês uma visão prática do que geralmente acontece quando você chega numa loja para comprar um padrão, ou quando um cliente vai chegar para você e vai perguntar qual padrão ele deve utilizar. Isso não precisa de cálculo, e isso vai muito mais do que você vê o que o cliente vai precisar, e muito mais de prática do que necessariamente de cálculo, porque muda. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo um padrão de entrada calculado por fatores de demanda aí determinados em normas, e ele não levando em consideração o tipo do cliente, o que ele vai realmente instalar, como que funciona o dia a dia desse cliente, porque isso varia. E isso pode mudar sim o padrão. Então você tem que ficar muito atento a isso e é isso que eu vou falar agora. O padrão trifásico de 63 ele é indicado para sistema casa, que tem 2 chuveiros, tem micro-ondas, tem forno elétrico, tem ar-condicionado. Uma casa com essas características, um trifásico de 63 vai dar conta. Por exemplo, você tem 2 chuveiros, você quer ou precisa, de acordo com a tua família, desses 2 chuveiros funcionando ao mesmo tempo. Só a carga desses 2 chuveiros, por exemplo, provavelmente desarmaria um disjuntor bifásico de 50, se fosse teu padrão bifásico de 50. Então você teria que ter aí pelo menos um bifásico de 63 ou um trifásico de 63, porque a corrente de 2 chuveiros juntos dá mais ou menos 50 amperes, isso considerando chuveiros aí mais simples. Então, imagine, só os 2 chuveiros já consomem em 2 fases, se eles estiverem ligados na mesma fase, 50 amperes. É por isso que seria indicado para esse tipo de situação. Também se você tem uma piscina, tem motor de piscina, tem um aquecimento solar ali atrás da tua casa, na tua piscina, isso também seria interessante começar com um trifásico de 63. Eu também considero como o mínimo aí para qualquer casa de um baixo médio padrão, digamos assim, de uma casa de 80, 100 metros quadrados, eu já colocaria pelo menos um trifásico de 63. Isso não vale para quando é casas em condomínio, em casas que são voltadas para venda. Aí você tem que demandar e usar o limite que você pode usar, porque você está vendendo uma casa, mas quando você está fazendo uma casa para um cliente final, é importante que você deixe com uma sobra ali o padrão para ele não se incomodar depois. Porque se você pegar e fizer um padrão muito baixo, ele vai se incomodar muito rápido. Então, por isso, é sempre importante você ter isso em mente. Então, nós definindo o padrão de entrada, em que situações que eu utilizaria, agora a gente vai para a parte de localização. A localização de um padrão, ela tem 2 localizações básicas que podem ser aprovadas pela Copel. A primeira é quando você tem o padrão de frente com a rua. Essa configuração você passa provavelmente de primeira na vistoria e a caixa do medidor tem que ficar alinhada com o terreno ou com o muro. Você não pode colocar o muro aqui e o padrão para trás do muro. Se o muro está aqui, o medidor tem que ficar alinhado com esse muro. Se o gradil está aqui, o medidor tem que ficar alinhado com o gradil. Você tem que fazer um recorte no gradil para alinhar esse medidor. A Copel pode aprovar com o medidor grudado, sem cortar? Já havia casos que aprovou, mas também ela pode acabar não aprovando, então tome cuidado. E o padrão também pode ficar na perpendicular, ou seja, está passando o terreno aqui e o padrão pode ser instalado aqui, contanto que ele fique muito próximo
do alinhamento frontal. Ele não pode ter uma distância muito longa. Por exemplo, você vai ter o poste e já vai ter o padrão, no máximo ali 1 metro. A Copel aceita, contanto que esteja totalmente aberto para acesso da pessoa que vai medir. E só tome cuidado com isso, porque eu tive um caso recente, eu estou falando isso agora, em agosto de 2022, que eu tive um projeto, uma execução de um padrão, que ele estava nessas configurações na perpendicular e foi reprovado porque a pessoa que foi lá ver esse padrão, ela alegou que esse padrão deveria ficar no alinhamento frontal, ou, em caso negativo, como era aquele caso, eu deveria apresentar um projeto na Copel, me responsabilizando, mostrando ali que o padrão não seria escondido depois. E o padrão ele seguia exatamente o que estava na norma. Eu vou mostrar as dimensões que tem que ter para vocês daqui a pouco. E mesmo assim ele foi reprovado, segundo essa pessoa tinha que fazer isso. Eu tive que levar essa planta na Copel e protocolar para daí eles aceitarem essa ligação. Foi a primeira vez que eu vi isso, então é uma coisa que eu vou pesquisar mais a fundo e vou ver aí como que vai ser para frente, mas fiquem atentos com isso. Seria interessante também que, caso o cliente precise fazer esse padrão na perpendicular, vocês já pelo menos já deixem eles avisado que ele pode ter que fazer uma plantinha ali e levar na Copel para mostrar que vai ficar daquele jeito, que não vai ser tampado. Eu acho que é uma garantia que eles estão começando a pedir, por talvez ter tido casos aí do pessoal fechando depois que a Copel ligou. Mas tem que ficar atento com isso. A página, para vocês verem isso, é na 43 e na 44. Ela mostra exatamente como tem que ser esse padrão. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, mas basicamente a 43 mostra no alinhamento frontal. Como eu disse, tem que ficar, se tiver um gradil, vai ter que recortar o gradil para colocar o medidor na frente. E na página 44 mostra as cotas que precisam ter caso você opte por fazer um padrão perpendicular. Lembrando, tem que ter livre acesso, não pode ter portão para o leiturista acessar, tem que ser totalmente aberto. E mesmo assim, como eu disse, no mês de hoje, em agosto, eu tive um padrão reprovado que teve que ser aprovado uma plantinha lá na Copel. Então fiquem atentos com isso. Mas aqui está mostrando. Outra coisa aqui que ela mostra uma coisa, e eu já tive caso para reprovar, que vocês fiquem atentos também, é quanto a essa figura B, porque ele mostra uma entrada como se fosse de uma garagem, ele dá a entender que é uma entrada de garagem, mas não pode colocar o padrão em entrada de garagem que o carro passe na frente. Você precisa dar um espaço ali de pelo menos 1 metro para o leiturista, um espaço livre que ele possa ficar parado na frente do medidor. Se você colocar uma entrada de garagem, colocar um padrão do lado ali onde o carro passa, a Copel ela não vai aprovar. Então tomem cuidado com isso, porque essa foto aqui ela dá a entender uma coisa que não é verdadeira. Então o único ponto que eu quero que vocês fiquem atentos. Vamos para a próxima questão, que é a definição. O que eu vou utilizar num padrão trifásico de 63 amperes? Para isso não tem erro, tem uma tabela, como nos outros vídeos que eu já mostrei para vocês, que fala tudo isso, o cabo, tubo, então não tem segredo, é só ir nessa tabela. Essa tabela está na página 35 e ela fala sobre tabela de dimensionamento. Então, como que eu vou saber o que vai num trifásico de 63? Tipo poste, tubo, cabo. Eu vou procurar aqui qual que é a linha que está mostrando o trifásico de 63. Eu vou olhar na categoria, ele está na categoria 37. Então, olhem, o disjuntor de 63, ele está mostrando o número de fases, que são 3 fases, trifásico. Então, ele está mostrando ali que o medidor também ele é trifásico. E daí ele fala primeiro, ramal de ligação multiplexado. Isso é a parte da Copel, então para vocês não importa. É a equipe de ligação da Copel que vai fazer esse ramal. Daí tem o ramal de entrada. Isso é você. Eu tenho duas opções, tem embutido de cobre e tenho subterrâneo. Várias dessas opções, o embutido de cobre ele vai ser um pouco mais fino do que o subterrâneo. Nesse caso aqui do trifásico de 63, o embutido de cobre ele tem que ser PVC 70 graus 16 ou XLPE 10 milímetros. Se esse ramal fosse subterrâneo, que não é o caso desse vídeo, ele teria que ser também 16, se ele fosse 70 graus, e seria mesma coisa 16, mesmo que fosse XLPE. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que ramal subterrâneo, qualquer cabo subterrâneo, ele tem que ser 1 kV. Nesse caso aqui, que eu tenho um ramal aéreo e saída subterrânea, o cabo que desce do poste pode ser 750 volts, a isolação, e o cabo que sai do disjuntor e vai para a casa, ele precisa ser 1 kV, 0,6/1 kV. Então peçam isso na hora de comprar o cabo, tomem cuidado com isso. A isolação é dupla, e isso pode gerar reprova da Copel, mesmo sendo na saída do disjuntor, então tomem cuidado com isso.
Continuando, ele também fala qual que é o eletroduto nominal para a passagem desse cabo. No caso, é um eletroduto de 1 polegada. E fala, obviamente, o condutor de aterramento. Até o cabo 16, o condutor de aterramento é sempre igual ao condutor da fase, ou seja, é 16. Ou caso você use um cabo XLP, poderia ser o 10. E o tubo para isso é um de 3/4, um tubo específico para aterramento, ou seja, eu vou descer lá com os 4 cabos de 16, vou entrar no medidor, vou sair do medidor e entrar no juntor, tudo cabo 16, e o cabo de aterramento, ele é um cabo que tem que sair num outro tubo e ir até a haste de aterramento. Ah, mas vai para o mesmo lugar, digamos assim, a haste de aterramento. Não tem problema. O tubo tem que ser separado. Então, você tem que ter um tubo 3/4 só para isso, nesse caso do 16. E também ele fala o poste que precisa para fazer esse padrão. Então, é um poste de 75 Dan. É o limite, basicamente, para o poste de 75 Dan. A partir disso, já é o poste de 200 Dan, a partir ali do 80 amperes. Então, com isso, a gente já tem as especificações básicas, ou seja, poste 75 Dan, cabo de preferência 16, aqui fala do 10, mas eu não gosto de utilizar esses limites, então eu gosto de colocar o primeiro que é o recomendado, que é o 70 graus, até porque muitas vezes eu não tenho tanto controle da qualidade daquele cabo, então eu geralmente já considero com o cabo maior. Então o cabo é o 16, o cabo de aterramento também é o 16, o tubo da descida é de 1 polegada, o tubo do aterramento é de 3/4. E o tubo da saída, no caso desse padrão, também é 1 polegada. Ali você matou todas as especificações que você precisa para fazer esse padrão. A haste, ela é padrão para qualquer padrão, ou seja, essa haste ela tem que ter pelo menos 12 milímetros, que seria uma haste de meia polegada. Para confirmar essa questão da haste, você pode ir, por exemplo, na figura 11, que mostra a seção mínima dessa haste, que é 12,8 milímetros, que seria a de meia. Além disso, ele também mostra o conector que tem que ser utilizado, que é o conector do tipo GAR. Então, o cabo ele vai descer do padrão e vai subir de volta pegando nesse conector GAR para a haste de meia. E a altura mínima também fala nessa foto, que é 2,4 metros. Essa haste ela pode ficar tanto numa caixa de passagem quanto fora de uma caixa. Você não é obrigado a colocar numa caixa de passagem. Geralmente, até essas empresas que fazem esses padrões, elas colocam fora da caixa porque economiza na hora da venda, então é menos uma caixa para colocar. Eu geralmente gosto de fazer tanto a saída quanto a haste numa caixinha de passagem separada, mas eu estou falando no meu caso que eu sou um instalador, eu não sou um vendedor de loja. Agora a gente vai para algumas coisas de padrão de montagem para vocês não errarem na hora da montagem desse padrão. Então eu vou mostrar para vocês um detalhe genérico desse padrão e vou falando sobre algumas características aí gerais para você levar em consideração. Primeira coisa, a entrada dessa caixa ela precisa ser com bucha e contrabucha, aquelas buchas de PVC que tem borracha de vedação, e geralmente a gente coloca massa de calafetar por cima para terminar de vedar. Não pode esse tubo de entrada entrar por baixo, por exemplo, fazer uma curva e entrar por baixo. Não pode. Tem que entrar por cima. Já foi perguntado no nosso canal, mas vai entrar água, mas por baixo é melhor, pode até ser melhor, e talvez até eu concorde em algumas aplicações, mas não pode. Tem que entrar por cima sempre. A saída fica a critério, pode tanto sair por baixo quanto por cima, depende da aplicação. Mais uma coisa importante, de preferência, a entrada tem que ser do lado esquerdo do medidor. Olhe sempre o ramal de entrada, o ramal que está passando na frente, na verdade, da instalação. Se você vai cruzar o poste, daí você joga para o lado direito. Se o poste, digamos, está aqui e você vai fazer um encabeçamento aqui, desse lado, você tem que analisar isso na hora. Lá você vai olhar onde está o poste e onde provavelmente vai ser feita essa derivação. Se ele está vindo desse lado, você joga para o lado esquerdo. Se ele está vindo desse, para o lado direito. Mas geralmente a preferência é que seja utilizada sempre o lado esquerdo da entrada. A saída daí sempre do lado direito. Então, esse daqui é o esquema de ligação do padrão trifásico aí de 63 amperes. Esse esquema de 4 fios, 220/127. Você vai entrar com os 4 cabos 16. 3 deles, as 3 fases, você vai deixar à espera para o medidor. E o cabo de neutro, você desce ele, descasca e você faz o aterramento desse cabo ali. Então, se descasca, continua ele e deixa à espera para o medidor. Nessa hora que se descascar ele, você vai colocar 2 conectores do tipo parafuso, que é isso que diz a nota 2, e vai descer com o cabo até a haste de aterramento. Esse cabo também tem que aterrar na carcaça da caixa de medição.
Mesmo sendo uma caixa polimérica, ela tem um parafuso para ser aterrado. Eu não sei por quê, porque ela não precisaria ser aterrada de plástico, mas tem esse parafuso e tem que ser aterrado. Você tem que tomar cuidado com isso, porque senão vai ser item de reprova. Você precisa utilizar um conector do tipo botinha para fazer esse aterramento da forma como está no desenho. Não tem erro, se você seguir esse desenho, você vai fazer o padrão sem erro nenhum. Essa distância de altura é complicado porque varia muito de acordo com o modelo do medidor e já vi vários medidores diferentes, então é difícil te dizer com precisão a altura. O que eu sempre deixo é pelo menos um espaço que fique esse cabo até mais ou menos a metade da caixa, porque daí se caso o técnico da Copel precisar cortar para ajustar, ele pode cortar. É muito mais simples do que você deixar abaixo disso. Saindo do medidor, as 3 fases elas passam no disjuntor e do disjuntor vão embora. E o neutro sai do medidor e vai embora também. No caso ali, você pode fazer uma curva com o neutro e deixar ele descascado, mas até onde eu saiba, eu não acompanho todas as ligações da Copel, então eu não estou tão por dentro disso. Até onde eu saiba, os monofásicos, ele é no mesmo conector ali, então você pode deixar o cabo, digamos, sem cortar. Tem vários eletricistas que fazem isso. Mas os medidores trifásicos, eles têm um lugar para colocar o neutro da entrada e outro lugar para colocar o neutro da saída. Então a gente geralmente deixa cortado. Eu, por padrão, sempre deixo cortado de qualquer padrão. Eu sempre deixo cortado. Fiquem atentos com o cabo de preferência tem que ser o semi-rígido, porque você não precisa bater nenhum conector nele. Você liga direto depois no medidor e também nos disjuntores, sai um pouco mais barato esse padrão. Se você utilizar conector, você é obrigado a utilizar conector de pino maciço. Esse conector é caro e ele não fica tão bom acabamento e não dá um aperto legal, é a minha opinião. Então, a gente evita colocar ele, a gente coloca onde a gente julga necessário, mas geralmente esses padrõezinhos pequenos não vai conector, por isso que você tem que utilizar o cabo rígido. Se por algum motivo você precisar, o teu cliente comprar um cabo flexível, é obrigatório o uso desse conector pino maciço, então fiquem só atentos quanto a isso. Por mais que não esteja escrito aqui, porque é um detalhe genérico, mas você consegue perceber, como eu disse naquela tabela, que o tubo de entrada é um tubo de 1 polegada, o tubo de saída também vai ser 1 polegada, e o tubo de aterramento vai ser 3/4. Então aquela tabela ela mata essa parte para vocês e fica super simples de vocês entenderem a respeito disso. Mais algumas questões importantes. Você tem 2 caixas diferentes, você pode ter a caixa polimérica e a caixa metálica, as duas são aprovadas. A diferença é que a caixa polimérica geralmente é um pouquinho mais barata. Eu prefiro a caixa de metal. Eu acho que ela é mais reta, ela combina mais com o terreno, ela alinha com o próprio muro ou com o gradil. Eu prefiro mais do que a polimérica, mas hoje em dia está sendo utilizado muito a polimérica por questões de custo. E também ela é fácil, ela é um pouco mais simples de você mexer, de você pegar e furar ela é mais maleável, né? Então a metálica é um pouquinho mais complicada quanto a isso. Mas vai de gosto e vai do que o cliente vai falar para você. Então com isso eu concluo as principais coisas sobre esse padrão trifásico de 63 com entrada aérea e saída subterrânea. A próxima videoaula vai falar sobre a parte prática, então eu vou entrar em mais detalhes de como que monta, alguns detalhezinhos de como acerta o tubo, todas essas coisas vai estar no próximo vídeo sobre isso. Se você quer ver como vai ser um padrão desse montado, se inscreva no canal e deve ter aí, dependendo da época que você vai estar assistindo esse vídeo, o vídeo aqui na descrição também, a continuação para você ver ele montado. Eu tentei olhar aqui na teoria e vai ter o próximo vídeo que é a prática desse padrão. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.